Olá, meus caras, como estamos? Tudo bom com vocês? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Hoje eu pensei em um jogo para poder passar aqui para a comunidade e para quem gosta aí de conteúdo japonês aí, eu acho que vocês vão curtir bastante, tá? Mas antes de tudo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo, tá? Seguinte, turma, antigamente, né, tinha teve manchete, passava aí esses seriados de tokusatsu, né, desenho japonês, essas coisas, até aí tudo bem, né, ok. Mas assim, igual por exemplo, Metal Hero, série de Metal Hero, até hoje não vi se tinha jogo ou coisas desse tipo. Eu vi aquele tal de Jetman, mas de Metal Hero, por exemplo, eu não tinha visto. Agora, para quem gosta de Kamen Rider, tem diversos jogos, tá? Tem diversos jogos. Como eu tô começando a dar uma investigada e conhecer esses jogos aí, eu vou começar, sei lá, a trazer de vez em quando pro canal, né? É bom a gente trazer uns conteúdos que a gente não conhece e descobrir outros jeitos da gente se divertir. Outros jeitos de divertir, outros jogos pra gente conhecer, melhor dizendo. Tá? E um desses jogos que eu conheci, só que eu tentei até achar uma versão para inglês, mas não consegui. O jogo se chama Kamen Rider Seiji no Keifu, tá? Então eu vou até dar uma olhada aqui para ver como é que funciona. Beleza, então, gente, vamos lá, tá? Vou ler aqui rapidinho e a gente tem que enfrentar aí os membros da Shocker, tá? Inclusive, um desses membros que se chama Mariposa, chama Mariposa, né? E ela agora está seguindo aí as forças malignas do inferno, tá? Inferno, assim, que eu digo assim, japonês, né, gente? Não é a mesma coisa que a gente considera aqui na região do Ocidente, tá? Então, vamos com calma. Ó, o jogo se parece com Resident Evil antigo. Só que, pelo que eu vi, o personagem, ele tem levels, né? Ele tem aquela progressão de evolução, níveis a evoluir, golpes a fazer, né? Inclusive finalizações também, tá, gente? Se a gente procurar dar uma pesquisada, ele tem uns golpes que a gente pode aí conferir com o Kamen Rider, tá? E o jogo me parece que é tipo uma coletânea dos heróis aí gafanhotos, tá? Então, tem todo esse esquema aí, tá? Vamos lá, ó. Pelo menos tem 3 níveis aqui. Parece que eu não tenho certeza, não joguei ainda totalmente, para entender como é que funciona o jogo. Eu passei rapidinho, até para ter um conteúdo aqui diferente e quem sabe pesquisar e trazer, tá? Inclusive, parte dos conteúdos que eu dou uma pesquisada aqui, depois eu faço o vídeo pro próprio canal, então vamos por parte. Então a gente tem aí essas evoluções, golpes para você fazer, tá bom? Tem essas versões. Ok? E até onde eu vi, cara, os golpes, a movimentação, ela é meio travada. Só que eu não posso falar se ela é travada se eu ainda não terminei de jogar o jogo. A primeira vez que eu joguei foi rapidinho. E uma das coisas interessantes quando você joga jogos tipo com essa visão de Resident Evil é que o jogo ele tem uma movimentação mais travada e vai te obrigar a pesquisar sobre o jogo, entendeu? E é uma forma de você aprender também a visão de quem tá passando o software para você. Quer dizer, olha só, eu não consegui achar uma tradução, certo? O que eu vou fazer? Vou ter que pesquisar, vou ter que enfiar minha cabeça aí para poder. Como é que eu vou te explicar? Entender cada parte do jogo. Possivelmente achar tradução, essas coisas todas. Geralmente a gente acaba pesquisando para poder trazer um conteúdo aqui. Ah, mas você não precisa fazer isso, né? Cara, de certa forma, quando a gente vai procurar um conteúdo, a gente tem que enfiar a cabeça até descobrir o que aquilo quer dizer, né? É assim quando a gente faz conteúdo aqui para vocês, tá bom? Mas, ora, não sei muito bem sobre o jogo, certo? Ok. Vamos pensar aí no caso do Kamen Rider, tá? Tem, pelo menos quem foi dos anos 90,
vi uma série que era na metade dos anos 80, que era o caso do Kamen Rider. Só que o Kamen Rider começou lá nos anos 70, tá? Inclusive tem um mangá, mas o mangá é bastante pessimista e nos obriga a repensar como pessoa a nossa própria trajetória, tá? Então ele é bem questionador, se você parar e pensar. O próprio Black Kamen Rider, ele é bastante, como é que eu vou falar? Ele é bastante, assim, não é pessimista, mas ele tem um certo medo do que a gente faz com as nossas vidas, com a nossa forma de viver, com a nossa falta de consciência, com o nosso meio que nós vivemos, certo? Aí você vai falar, ah, nossa, mas você tá muito palestrinha, você tá querendo lacrar, não sei o quê. Cara, não é isso, tá? Se você parar e pensar na vida, sair fora desse lance de gênero, raça, essas coisas assim, não é pra você deixar de pensar, não. Você tem que pensar porque tá na lei, você tem que respeitar a lei, entendeu? Mas a miséria em si, tá? A miséria. A miséria é um traço, assim, que ela revela muitas outras coisas além da miséria, tá? E uma dessas coisas que é uma certa. Como que eu vou explicar isso para vocês? Um certo grau de crueldade ao pensar a questão de hierarquia, essas coisas assim. Não estou falando de chefe, não estou falando de empresa, essas coisas assim, tá? Não estou falando de pais, não estou falando de superiores em uma hierarquia de trabalho, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de uma hierarquia que vive à margem da sociedade, que muitas vezes revelam traços não só da margem, mas o que fica escondido aos nossos olhos, tá? Até porque certa parte do nossa visão como ser humano é ver os outros como os objetos a serem usados, tá? E nesse quesito, cara, o próprio Black Kamen Rider, ele mostra muito isso, e os outros Kamen Riders, que é esse lance de a gente pensar o ser humano como objeto a ser usado, como os animais também são assim, e a própria natureza, entendeu? O meio ambiente que a gente vive. Então, de certa forma, se a gente pensar aí sobre a visão do shintoísmo, que é o cuidado, né, e o respeito com o meio em que nós vivemos, é esse lance que a gente tem que saber respeitar. Na visão assim dos japoneses, ver a natureza como um ser ciente, como um ser que influencia em todas as nossas escolhas, tá? Mas não só isso, nós também influenciamos esse meio natural e dependendo da nossa decisão, influenciamos para o bem ou para o mal, tá? Tanto é que, por exemplo, no taoísmo, né? Ou mesmo no budismo, uma coisa não se desfaz da outra, tá? Eu quero dizer que elas estão juntas e elas são diferentes. Uma pessoa não é só mal, mas também bem. Uma pessoa não é bem, mas também só mal, entendeu? Então, ali tem cheios de visões e decisões conflitantes que mostram a próprio meio natural que nós vivemos, cara. E esse meio natural, ele é conflitante, entendeu? Então, cabe a nós a nossa responsabilidade de fazer o melhor, tá? Mas não é só essa ideia de ser melhor. A ideia de ser melhor é que saber se questionar nós, enquanto indivíduos nessa sociedade. Questão de regras, essas coisas assim. E o que vamos fazer com o outro, entendeu? E esse lance que mostra muito nessas histórias de Kamen Rider, essas coisas assim, porque é questionado ao Kamen Rider se ele vai ser tipo esse rei do inferno, entendeu? Ou vai ser uma pessoa que tem adotado de poder para poder corrigir essa trajetória maligna. Principalmente falando aí da série Black Kamen Rider, tá? Seriado. Porque o mangá, meu irmão, ele é from hell, beleza? Mas, gente, como não joguei muito, mas que eu sou muito curioso com
um jogo quando ele vai levar a sério a história, porque a gente imagina que vai passar essas histórias que eu comentei com vocês, tá bom? Bom, acredito que seja isso. Faça como eu, tenha curiosidade e descubra mais sobre o jogo. Até porque, por exemplo, quando lançou o Resident Evil 1 ou 2, quem foi da época dos anos 90, quando não tinha revista, tinha que enfiar a cara até descobrir o jogo, certo? Então é mais ou menos isso, gente. Me diz aí se vocês já jogaram esse jogo, comenta aqui embaixo, aqui, tá bom? Eu acredito que seja isso. Uma ótima terça-feira. E para aí, vamos dizer aí, é o dia 24 e dia 25, talvez eu vou postar um vídeo sim de Natal aí, tá? Para vocês curtirem seu Natal, né? E que tenha uma ótima semana, tá bom, gente? No mais é isso, um grande abraço, Feliz Natal para vocês. Que bom a gente poder compartilhar momentos aí aqui no canal aqui, tá? E a gente poder conversar. Por mais que tudo a gente não, vamos dizer assim, nem tudo vocês, as pessoas aqui do canal curtam ou sei lá, talvez não concorde comigo. Enfim, a gente tem um diálogo legal aqui no canal, tá? A todos vocês, seja que curtam ou às vezes que não curtam, eu agradeço demais a participação de vocês aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, um Feliz Natal.